aqui diante de um texto do Evangelho de Marcos. Ele está concluindo o seu escrito, o seu Evangelho, e dá para observar que tudo que Marcos escreveu, ele faz um resumo. Ele fala de muita coisa, porém de uma forma resumida. E é interessante que ele foi o primeiro evangelista a escrever o Evangelho, e parece que ele já sabia que aquilo que ele estava resumindo, os outros iriam detalhar. Ficou tão bom, porque aqui é uma inspiração do Espírito Santo. E quando ele fala da ressurreição de Jesus, ele vai dizer que Jesus apareceu no primeiro dia da semana, ressurreto. O primeiro dia da semana se trata de um domingo, e assim que ele ressuscitou, nas primeiras horas, ele aparece primeiro na Maria Madalena. E é interessante que se tratasse aqui de algo que fosse um marketing, que fosse uma propaganda, essa seria a pior propaganda para a época, porque infelizmente na época havia uma certa discriminação às mulheres, desde o particular de Jesus, propositalmente aparece Maria Madalena. E olhem que está destacado aqui Maria Madalena, porque poderia ser outras mulheres, outras que tiveram uma vida mais brilhante, outras mulheres que sempre tiveram uma honra destacada na sociedade, mas Jesus aparece justamente Maria Madalena. E Marcos faz questão de dizer que foi dela que Jesus expulsou 7 demônios. Então, Jesus aparece porque Maria Madalena. O que Maria Madalena vai fazer? Vai aos discípulos e conta. Ele já ressuscitou. Eu contemplei. Eles acreditaram? Não acreditaram. Depois ele aparece a 2 discípulos, e aqui, versículo 12, quando Marcos coloca, e depois manifestou-se de outra forma a 2 deles. Aqui está se falando dos 2 discípulos no caminho de Emaús, que Lucas traz de forma detalhada. E esses 2 discípulos, eles estavam totalmente decepcionados, eles estavam indo em busca de refúgio, e eles não tinham mais nenhuma esperança, porque eles disseram, já no 3º dia, final do 3º dia, e nada aconteceu. Mas lá estava a notícia que Jesus tinha ressuscitado, mas eles não acreditaram, sabe? E aí, de novo, vai aparecer aqui no versículo 13, que indo estes anunciaram aos outros. Aqui está falando desses mesmos discípulos que, quando reconheceram que era Jesus, que andou com eles cerca de 12 quilômetros, mas depois que eles reconheceram Jesus, desapareceram. E eles retornaram 12 quilômetros a Jerusalém. E aqui no versículo 3 está dizendo: e indo estes 2, anunciaram aos outros discípulos que estavam em Jerusalém. E não estavam aqui todos reunidos, mas estava a maioria. Dentre esses que tiveram essa boa nova dos discípulos do caminho de Emaús, que Jesus havia ressuscitado, estava ausente Tomé. E Tomé chegou a dizer: eu só acredito se eu ver. Então eles anunciaram aos outros discípulos. E mais, quando isso estava sendo anunciado, Jesus aparece no meio deles e se manifesta de uma forma gloriosa. E eles, aqui agora, pelo menos os que estavam presentes, deram crédito. Mas depois, no versículo 14, vai falar que por último ele aparece aos 11. E é naquela oportunidade que Tomé vai estar presente. E ele vai lançar em rosto a sua incredulidade.
e dureza do coração, por não haverem crido nos que tinha visto já ressuscitado. Então eles não estavam dando crédito a quem falou, ao que ouviam. E olhe que o próprio Jesus já havia anunciado que haveria de morrer, mas que ressuscitaria ao terceiro dia e que estaria com eles todos os dias. E a incredulidade continuava, especialmente quando eles viram. E Tomé foi um dos que se prostrou aos pés de Jesus. E Jesus disse: tu está crendo porque viu. E ele vai dizer em outro lugar, em outro momento: bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. E depois dessa ressurreição, que ficou comprovada por todos, e quando a gente olha para essas pessoas que foram discípulos de Jesus o tempo todo, porque tem aqueles que eram discípulos, mas que não andavam efetivamente com Jesus, mas se tratando dos 12, e aqui agora só tinha 11, porque o Judas já tinha morrido. E esses aqui, a gente olhando para eles e dizia: quem desses aqui vai dar prosseguimento à obra do Senhor? Jamais, não vão ser capazes. Mas Jesus havia confiado a esses homens. E aqui, a partir do versículo 15, ele começa agora a dizer: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele estava falando com homens falhos, homens que Jesus acabou de dizer: vocês são incrédulos, vocês não deram uma devida credibilidade às palavras daqueles que me viram já ressuscitado. Vocês estão com dureza de coração ainda, porque vocês estavam imaginando outra coisa a meu respeito. Mas mesmo assim, Jesus está dizendo: vocês vão pregar o Evangelho. E o que nós aprendemos aqui? Para pregar o Evangelho, não é necessário estar pronto, estar polido, estar devidamente preparado. É necessário começar, é necessário fazer. E o aprendizado, ele se completa na medida que a gente vai praticando. Então não espere você ser mestre para pregar o Evangelho. Saiba de que você já está pronto para pregar o Evangelho. E eu acho, irmãos, que essas pessoas com tantas falhas, que aparentemente não estavam preparados, eu acho que é um propósito muito forte nisso aqui, para mostrar para nós hoje, porque eu não sei se vocês são como eu, mas eu não me sinto capaz, eu não me acho preparado para isso, e às vezes eu fico muito preocupado, e nas minhas orações eu peço misericórdia a Deus, mas na verdade isso mostra que aqueles que estiveram lá com Jesus também eles estavam cheios de falhas, cheios de dúvida, cheios de problemas, mas esses Jesus vai comissionar e vai dizer: ide pregar o Evangelho. E eles vão pregar o Evangelho, e isso vai dar resultado ao seu tempo. Cada um ao seu tempo vai fazer a sua parte, e isso vai dar resultado. Agora deixa eu aproveitar aqui para dizer o seguinte: nós vivemos em dias difíceis, é verdade. Nós vivemos em dias em que o povo parece que não se lembra mais de Deus, porque existe tantos recursos, tanta modernidade, existem tantas facilidades, existem tantas recreações, que parece que ninguém valoriza mais a igreja. Já houve um momento que a igreja era um atrativo. As pessoas às vezes viajavam muito longe, de pé ou de animal, para estar no culto, para estar na igreja. Mas parece que hoje, em nossa própria casa, a gente tem o entretenimento. Na nossa cidade nós temos muitas opções. Enfim, quem pode viajar, quem tem uma boa condição,
financeira, há aí as variações de entretenimento é muito grande. Então parece que pouco se lembra da igreja. São dias difíceis. Mas deixa eu dizer, são dias também que existem facilidades. E cada tempo com as suas dificuldades e facilidades. E nós precisamos aproveitar esse tempo com algumas facilidades para proclamar o Evangelho. Eu vi aqui o irmão Adilson falando que as redes sociais podem ser usadas. E é verdade. Deixa eu dizer para vocês aqui, na época dos discípulos de Jesus, eles vão ter alguma dificuldade, aliás, muitas dificuldades, mas eles vão ter também algumas facilidades. Quais eram as facilidades que eles encontraram? Por exemplo, o grego, que era falado praticamente em todo mundo. Isso facilitou a pregação do Evangelho, porque a língua é muito importante, e aonde se chegava, se falava grego, porque a cultura grega, que veio bem antes de Jesus, através do Império, da Grécia, promoveu isso, e isso vai ser usado. A língua foi um fator importante. Quer ver outra coisa importante? As estradas de Roma. Sabe que todos os caminhos levam a Roma? E tem até um ditado popular que é equivocado, mas as pessoas pensam nisso. Quem tem boca, vaia, Roma. Vaia do verbo vaiar. Mas alguém entende como do verbo ir. E na verdade não é isso. Mas de fato, Roma construiu estradas retas que serviam para os discípulos viajar e de cidade em cidade pregar o Evangelho. Foi uma facilidade, foi um ponto facilitador. Naquela época também havia meios de comunicação, e esses meios de comunicação eram muito diferentes dos nossos, mas para a época foi uma evolução. Havia nas cidades arautos que proclamavam as notícias, e havia também sistema de correio que levava notícia, trazia notícia. Enfim, tudo isso foi útil para pregar o Evangelho. Nós não temos tempo, mas deixa eu te dizer, na época da Reforma Protestante, teve um fator que foi muito importante na pregação do Evangelho, que foi a imprensa criada por Gutenberg. Em 1450, ele criou a imprensa, porque até então tudo era manuscrito. Já pensou fazer uma cópia da Bíblia manuscrito? E era desse jeito. Na época dos valdenses, Pedro Valdo, que foi antes da imprensa, ele teve que gastar toda a sua fortuna para escrever vários volumes, vários exemplares da Bíblia. Ele gastou muito dinheiro, muito tempo, mas quando a Reforma Protestante já tinha a imprensa inventada por Gutenberg. E sabe, aquele movimento extraordinário dos reformadores, Martinho Lutero, João Calvino e muitos outros, encontrou essa facilidade de traduzir a Bíblia, e você já tem a imprensa. Isso foi muito importante, e eles se aproveitaram disso. Isso foi muito útil. Quer ver uma coisa? Quando o Evangelho chega no Brasil, estou falando da Assembleia de Deus, sabe, um dos meios de pregar o Evangelho foram a linha férrea, né? Por exemplo, como é que o Evangelho chegou na nossa região tão rapidamente? É que os missionários, eles pegavam o trem e paravam onde tinha estação e pregavam o Evangelho. Foi assim que o Evangelho chegou em Valente. Todo mundo sabe que a linha férrea passa no município de Valente, muito próximo da cidade. Foi assim que o Evangelho chegou em Santa Rosa, e foi assim que o Evangelho chegou até nós. Então, cada tempo vai ter um fator facilitador para a pregação do Evangelho. Agora, olhe para os nossos dias. Quantas facilidades a gente tem? A gente tem meios de comunicação diversos. A gente tem meios de transporte diversos.
a gente tem tudo e a gente deixa de pregar o Evangelho. Olha, as redes sociais podem ser uma bênção para transmitir o Evangelho. E o que nós estamos fazendo? Concluindo o imperativo de Jesus Cristo, tendo tanta facilidade, a gente sabe que nas redes sociais tem muita bobagem, tem muita coisa que não presta, mas essas mesmas redes sociais podem se introduzir coisas boas, coisas que transformam, coisas que valem a pena e coisas que vão edificar vidas, transformar vidas, e que nós possamos acreditar que nesses dias a gente pode pregar o Evangelho. Se eu não sei fazer isso, mas eu posso ganhar vidas que podem fazer isso. Agora deixa eu dizer também outra coisa, rapidamente, eu tenho uma desespero. Para pregar o Evangelho, a gente pode fazer outras coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, ação social, muito importante. Mas deixa eu dizer, o principal é pregar o Evangelho. Porque a ação social o governo pode fazer. E faz hoje, o governo faz ação social. Existem muitas ONGs também que fazem o trabalho social. Existem muitas organizações que contribuem. Mas pregar o Evangelho, as ONGs não fazem. O Estado não faz. As autoridades não fazem. Essa é uma tarefa nossa e somente nossa. Sim. Que nós possamos pregar o Evangelho a toda criatura. Porque Jesus disso afirmou, disso ele sustentou, e a gente não pode fugir. E olha, o último versículo, o versículo 20, Marcos ele vai resumir cerca de 30 anos que o Evangelho já tinha sido pregado. Porque quando ele escreve o Evangelho, já se havia se passado cerca de 30 anos. Ele vai dizer assim: e eles tendo partido, aqueles que Jesus mandou, aqueles homens cheios de falhas, aqueles homens que foram incrédulos, Marcos está dizendo, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, e cooperando com eles no Senhor, confirmando a palavra com sinais que seguiam. Então, quando a gente prega o Evangelho, os sinais vão acompanhar. Mas é necessário pregar o Evangelho, é necessário abrir a boca, é necessário ter atitude, é necessário fazermos a nossa parte. E há quem diga, olha, antes de pregar o Evangelho em outro lugar, vamos pregar no nosso bairro, vamos pregar no nosso cidade. E é verdade, mas dá para pregar de forma simultânea, como Jesus mandou. Jesus disse: pregar em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele está falando de uma obra simultânea. A gente pode pregar no bairro, a gente pode pregar na nossa cidade, mas a gente pode pregar o Evangelho aonde for possível, aonde der para chegar. E como eu falei, através das redes sociais e de muitos outros meios, a gente pode fazer o Evangelho chegar a muitas pessoas. Eu estava ouvindo um teólogo dizer que estava oferecendo um curso gratuitamente a mais de 2.000 pessoas na África. E ele estava dizendo: eu não conheço ninguém, eu não conheço nenhum deles, mas as redes sociais estavam facilitando, estavam permitindo que isso fosse feito. E como as pessoas que têm facilidade em apresentar algo e ser transmitido para muitas vidas, eu às vezes fico vendo louvores extraordinários, né? Sabe, quando a gente gosta de algo lá, tem lá uma coisa chamada logaritmo, né, que vai trazer de novo aquilo que a gente gosta. E às vezes alguém apresenta um louvor de uma forma tão simples, somente com violão, de uma forma tão simples, sem
E aquilo é gravado e é colocado nas redes sociais e a gente ouve e é como se fosse uma água que sacia a sede, que refrigera. Como é bom quando alguém está fazendo conforme a vontade de Deus. Quantas pregações, quantos ensinos da palavra, quantas formas existem para nós pregarmos o Evangelho, e a gente deve fazer isso enquanto é tempo. Então vamos aproveitar o nosso tempo, as facilidades do nosso tempo, para vencer as barreiras existentes. Por um lado, a dificuldade, por outro, existe a facilidade. Que nós possamos fazer a nossa parte, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, que nós possamos prosseguir em todo o tempo. Amém? Nós vamos ficar de pé para orar. Irmão Roque, o senhor não está aqui na parte de